Olá, meus amores, tudo bem? Então, hoje nós teremos duas aulinhas. Uma de matemática, aquela matéria que vocês amaram, e essa agora que eu vou ler para vocês, que é história, ok? Então, quero que vocês prestem bastante atenção, porque vocês vão conseguir gravar tudinho que a tia Val queria falar. E depois, na hora de fazer atividade, todo mundo vai saber direitinho. Não precisa ficar toda hora procurando no texto, toda hora procurando no texto. Joinha? Eu já percebi que na live, quando vocês prestam atenção, eu leio na hora de fazer atividade, todo mundo já responde quando eu pergunto, né? Então, vamos lá. Gente, que figura linda essa aí do Brasil, com dois menininhos se abraçando, né? Da África ao Brasil. Muito bonitinho. Aí do outro lado tem a África. Lindo, né? Então, vamos lá. Tô com dificuldade aqui. Gente, alguém me ajuda aí, gente? Ah, consegui. Vamos virar para a página 4. A gente vai, na verdade, começar aí na página 4, tá ok? Começo do Brasil. Eu ia falar conhecimento do Brasil. Ai, meu Deus do céu. Tia Valquíria hoje tá que tá. Começo do Brasil. Tem uma gravura bonita aí embaixo também, pessoal trabalhando, navio chegando. Legal, né? Vamos lá? Então, os povos indígenas podem ser considerados os mais antigos habitantes do Brasil. Em 1500, no entanto, com a chegada dos portugueses às terras, a história desses povos indígenas se transformou por completo. A gente já estudou muito sobre isso, né? Isso daí é uma recapitulação aí, ó. Ao chegarem ao Brasil, os portugueses procuraram meios de assegurar sua posse sobre as terras, interessados nas riquezas que elas tinham a oferecer, as nossas terras, né? Então, nos primeiros 30 anos de colonização, houve uma espécie de abandono por parte dos portugueses, que ainda estavam com a atenção voltada para o comércio de especiarias. Após 1530, a exploração do pau-brasil se tornou a principal atividade dos colonizadores aqui. Essa atividade foi realizada de maneira tão intensa que nos primeiros 100 anos de exploração do pau-brasil, quase 2 milhões de árvores foram derrubadas. Gente, imagina quantas árvores eles derrubaram por dia. Meu Deus. Continuando aí, meus amores. Com o passar do tempo, os portugueses perceberam que era necessário proteger o território contra alguns invasores, como os franceses e os espanhóis. O governo português, então, deu início à colonização destas terras. Então, eu falei dessa imagem aí embaixo, ó, é uma gravura de André, eu acho que é isso, Tevet, em 1575, mostrando a exploração do pau-brasil na costa brasileira com o uso de mão de obra indígena. Então já não é tão bonito assim, né? Virando a nossa paginazinha aí, cultivo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, gente, além do açúcar que a gente gosta aí de adoçar o cafezinho, o bolo, as várias gostosuras que a gente faz, vocês já chuparam a cana? Descascaram ela, aí a gente parte os filetinhos, aí fica mastigando. Gente, que delícia que é isso. Tia Valquíria não pode, viu? Mas a tia Valquíria já fez muito isso. Vamos lá. Cultivo da cana-de-açúcar. Com a colonização, além de explorar o pau-brasil, os portugueses começaram a cultivar a cana-de-açúcar. Esse produto também oferecia bons lucros, pois o açúcar da cana era muito apreciado e valorizado no mercado europeu. E os portugueses já tinham experiência
com essa atividade em suas colônias na África. Muitas pessoas eram necessárias para trabalhar na produção da cana. Afinal, era preciso derrubar as matas e limpar o terreno para organizar as plantações de cana-de-açúcar. Depois, havia o trabalho de colheita da cana e de produção do açúcar nos engenhos. Engenho, pessoal, é o lugar onde eles moem a cana, eles cozinham lá, eles botam nos tachos e fica horas e horas lá para poder endurecer, vira uma espécie de rapadura e depois eles trituram para virar o açúcar. Entenderam? Voltando lá. Os primeiros a trabalhar nas atividades de produção de cana foram os indígenas. Mais tarde, outros trabalhadores passaram a ser trazidos para a colônia à força, como os escravos, né? Os africanos. Muito triste isso. É essa história de deslocamentos forçados e de escravidão dos povos africanos que vamos conhecer a partir de agora. Aí, ó, debaixo da foto da cana tá escrito assim: a plantação de cana-de-açúcar foi segunda principal atividade econômica no Brasil colônia. Sabe por quê? Então, eu não sei se foi antes ou se foi depois, o café foi muito, muito, muito valorizado. E aqui no Brasil tinham plantações, mas plantações de café. E, gente, teve uma época também que o cacau foi o auge do negócio no Brasil. Tinha muita, muita plantação de cacau, principalmente na Bahia, viu? Pois é. Voltando aí, gente, essa figura de baixo, derrubada de uma floresta, eu acho que é Juan, tá? Joan, não sei. Moretis Rugendas, 1835. Litografia sobre papel, que no caso aí é a figura, tá, gente? Essa obra mostra o desmatamento e a preparação da terra para a plantação da cana-de-açúcar. Vamos virar a página? Virando a página. Terra de muitos povos. Brasil né, gente? Vocês sabem que o Brasil é muito mestiço. Tem gente de tudo quanto é lugar do mundo morando no Brasil. Japonês, italiano, português, francês, os africanos, muita, muita gente. Se eu for enumerar tudo aqui, nós vamos passar a aula toda enumerando isso. Vamos lá. Nesta unidade e na próxima, você vai ver que os povos africanos participaram da formação da população brasileira e da formação de nossa cultura. É importante ter em mente também que a partir do século XVI, o Brasil, como conhecemos hoje, começou a se formar por meio de interação e das tensões geradas pelo contato entre indígenas, europeus e africanos. É uma história cheia de lutas, conflitos e trocas culturais. Entender como se deu a colonização do Brasil faz com que possamos compreender muitos aspectos da sociedade brasileira da atualidade. Pois é, mas uma coisa que eu vou falar para vocês que eu acho assim muito triste. O primeiro povo que foi usado foi o povo indígena e depois o povo africano. Gente, é de uma crueldade, de uma maldade tremenda. Não sei se vocês já viram documentários na televisão, novelas baseadas nisso. Olha, dá vergonha, viu? Não é orgulho de ser brasileira, não. Dá vergonha de ser brasileira, sinceramente. Porque é muito triste. Tudo bem que foi lá naquele tempo atrás, pelos portugueses, mas quer dizer, a gente traz isso aí no sangue também, né? Quem aí, né? Pois é, vamos deixar isso assim por lá. Então, diferentes nações negras de escravos no Brasil. Isso daí é uma pintura, né, gente? Mostrando, olha, essa obra retrata algumas das nações de povos africanos que foram trazidos para o Brasil como isso mesmo, como escravizados.
Embaixo aí tem outra pintura, Dança dos Puris. Essa obra mostra um momento de interação entre os brancos colonizadores, os negros e os indígenas em um ritual de dança indígena. Virando a nossa página, página 7, vamos lá? Ficou curioso? Vamos tirar essa curiosidade? Vamos lá, vem cá. Você percebeu que as pinturas reproduzidas até aqui foram feitas no século... Deixa eu tirar aqui. Sentindo muito calor. No século XVIII. Então, 18... Gente, sabe que eu me perdi nisso aqui? Não é no século XVIII isso aqui não, é? Joyce, a minha filha aí, ó. X e X é 18? Não. É o quê? 19. 19, gente. Eu me perdi mesmo, viu? Perdão, tia Valquíria não sabe tudo. Vamos lá. Todo mundo aprendeu que é século XIX, né? A professora Joyce falou que é século XIX. E ela tá ali morrendo de rir. Pronto. É muito comum que ao falarmos sobre a escravidão... Oi? Você morreu de rir, meu bem. Ai, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês rapidinho. Interagindo aqui, nós, professores e professoras e alunos. Esses dias eu esqueci um negócio, mas é um negócio muito fácil, sabe? Eu vou dar um exemplo. Não é a gente não, era outra palavra, mas a tia Valquíria não lembra. Como sempre, a tia Valquíria não tá lembrando muita coisa. Aí, vamos supor que eu queria escrever a gente. A tia Valquíria não lembrava de jeito nenhum se a gente era separado ou se a gente era junto. Não é a gente, tá, pessoal? Não é a gente, é outra palavra, mas é que eu não tô lembrando. Aí eu, Joyce, me ajuda, Joyce. Porque Joyce tá no 2º grau, né, pessoal? Me ajuda que eu não tô lembrando. Aí sabe o que ela falou pra tia Valquíria? Mãe, você tá com Alzheimer. Você esqueceu, mãe, como que escreve isso? É igual agora, deu branco. Eu acho que é a pandemia que tá deixando a tia Valquíria. A tia Valquíria assim, viu? Repara não. E não riam da tia Valquíria, que é feio. Viu? Podem rir, eu deixo. Tá vendo? Voltando aí, pessoal. É muito comum que ao falarmos sobre escravidão no Brasil e sobre o cotidiano dos escravizados, pinturas, imagens e retratos do século XIX sejam utilizados. Isso ocorre porque, naquela época, muitos artistas estrangeiros vieram ao Brasil e passaram a documentar em suas obras as paisagens e os habitantes que observavam por aqui. Ao longo desta unidade e da próxima, você vai se deparar com muitas imagens como essas, especialmente com as obras do francês Jean-Baptiste Debré. Esse T aí a gente não pronuncia, muito chique, né? É porque ele é francês, então é Debré. Tem que fazer um biquinho, Debré. 1768 a 1848. E do alemão, tinha que ser alemão, por isso que não tem como ler isso aí. Não sei se é Juan ou se é Joan, né? Então, de 1802 a 1858. De vez em quando eu dou uma paradinha, pessoal, porque eu tô com uma dorzinha na garganta. Esse tempo seco e falando muito, porque, né? Tia Valquíria tem que falar. Fala muito. Então, entendam aí, ok? Trabalho dos africanos. Vamos lá. De acordo com os historiadores, tá vendo? De acordo com historiadores, o trabalho dos africanos escravizados substituiu, com o tempo, o trabalho dos indígenas que resistiram à escravidão e tiveram sua população dizimada. Gente, o que é população dizimada? Destruída, exterminada. Pois é. Os indígenas não estavam acostumados com a forma de trabalho impostos pelos portugueses, o que gerou várias revoltas e conflitos. Eles não tinham experiência com o trabalho contínuo na lavoura e nas grandes plantações.
Além disso, o contato com as doenças trazidas pelos colonizadores da Europa fez com que muitos deles adoecessem e que causou a morte de grande parte da população indígena. Muito triste. Já os povos africanos tinham bastante experiência e conhecimentos sobre o trabalho nas lavouras. Além disso, o tráfico de escravos africanos da África para a colônia e para outras regiões da América era uma atividade muito lucrativa para os europeus. Pois é, para os europeus, porque para os africanos, gente, era a coisa mais triste. Não sei se vocês já viram, tem muitos filmes, novelas que falam sobre isso. Eles pegavam pessoas lá, que vamos supor, numa aldeia, ela era considerada o príncipe, e traziam para o Brasil para um trabalho escravo. Eles caçavam as pessoas como se eles fossem bichos. Pelo amor de Deus, olha a irracionalidade desse povo, né? Então, vamos lá. Ao longo do século, esse eu sei, 16, Portugal passou a dominar o tráfico de escravos. Os comerciantes portugueses passaram a trazer para cá milhares de africanos na condição de escravos e vendê-los para os donos de engenho de açúcar por preços bastante elevados, como se pessoa tivesse preço, né, gente? Nós temos valores, preço não, ninguém está à venda. Agora, valores é o que a gente tem de bom, principalmente aqui, ó, no coração, viu? Vamos lá. Negro e negra numa fazenda. Eu tô falando sobre essa pintura aí, tá? É do tal Juan ou João, não sei. Litografia. Essa obra mostra 2 escravos em uma lavoura. É verdade? Me respondam aí. Presta atenção na pergunta, hein? Ó, os povos indígenas, os mais antigos habitantes do Brasil, tiveram suas terras ocupadas pelos colonizadores portugueses. Até aí a gente sabe que é verdade. Nesse processo, muitos aspectos da cultura indígena foram destruídos e a população foi bastante reduzida, em especial por causa de doenças. A gente acabou de ouvir isso aí, não é verdade? Muitas das doenças transmitidas pelos portugueses ainda não existiam aqui e foram elas as responsáveis pela morte de um enorme número de indígenas, exatamente porque eles não tinham resistências a tais doenças. O que vocês acham? Isso daí é verdade ou é mentira? Fala pra tia. É isso aí. Os meus amores inteligentes aí, é verdade, gente, é verdade. Até hoje é mais ou menos assim. Tem tribos de índios lá pro lado da Amazônia, Mato Grosso, que ninguém vai lá, ninguém pode chegar perto. Eles são muito... não sei como dizer, que palavra dizer pra vocês. Tipo assim, eles são muito fechados entre si ali, ninguém entra. Então, as pessoas vão pra lá, vamos supor, se infiltram lá, né? Aí tem uma gripe forte, passa a gripe pra eles. Eles não têm resistência a esse tipo de doença, às vezes, que a gente tem. Não sei se vocês viram na televisão, tem muitos deles morrendo de coronavírus, né? Triste isso, gente. Página 8, última página, poxa vida. Vamos ler esse restinho aí? Prestando atenção, bastante atenção, tá? Feitorias. Para entender os caminhos do tráfico de escravizados, é importante compreender o funcionamento das feitorias, lugares geralmente próximos de portos que funcionavam como áreas de comércio, como feiras, armazéns, etc. Eles colocavam as pessoas lá enfileiradas, que no caso os negros, né? E a venda, como se fosse o cachorrinho quando você vai comprar lá no pet shop para você avaliar se ele tá bom, se ele tem os dentes bons, não sei o que, para comprar. Triste ter que falar disso, viu? Então, entre os séculos 15 e 16, viu? Esse chamou Kira, não tem dúvida. Os portugueses construíram muitas feitorias
no continente africano, tanto na costa ao longo do Oceano Atlântico quanto na costa do Oceano Índico. Eles também estabeleceram feitorias nas terras da colônia, território que seria o Brasil, e até mesmo em regiões mais distantes, como em Goa, a atual Índia. Com esse sistema de feitorias, os portugueses conseguiram dominar comercialmente diversas regiões do mundo. Observe no mapa a seguir as principais feitorias estabelecidas pelos portugueses na África. Elas funcionam como entrepostos comerciais. Era ali que as mercadorias eram trocadas e que as pessoas escravizadas eram comercializadas. Nessas feitorias, os portugueses comercializavam também armas de fogo, tabaco, tecidos e aguardente. Também trocavam esses produtos por ouro, por pessoas escravizadas e por produtos como a pimenta e o marfim, bastante apreciados no mercado europeu, que é outra coisa muito triste, não sei se vocês sabem. O marfim é aquela espécie de dente, aquilo não é dente, como que é o nome, gente? Não é garra, também esqueci o nome, meu Deus. Joyce, você sabe aquele negócio assim do elefante? Também não sei não. Aí, nem a professora Joyce sabe. Mas é aquele negócio que tem do lado da tromba, do lado da boca do elefante. Eles matam os elefantes para poder tirar aquilo. É muito, muito covarde, né? Muita covardia. Nas feitorias, os navios europeus e suas tripulações podiam ser reabastecidos com alimentos e água. E aí, né, meus amores, está o mapa mostrando, ó, na bolinha vermelha são os escravizados na África. A bolinha amarela, ouro. No quadradinho verde, capitania. No quadradinho, no meu aqui, eu não sei se é cinza ou marrom, não dá pra ver direito. Feitoria. E no retângulo verde, região das principais feitorias. Pois é, né? Isso daí é o mapa, na minha opinião, da falta de vergonha. Então, lindinhos, o único deverzinho que tinha aí, a gente já respondeu, que é verdade, né? Mas foi bom que a gente ouviu toda a história. Quando a tia Valquíria voltar na próxima aula, terminar a leitura e a gente começar com a atividade, tenho certeza que vocês vão lembrar de tudo. Tá bom? Então, um beijinho pra vocês. Estudem mais. Pode voltar e ler de novo, viu? Não é só ouvir a tia Valquíria lendo, não. Volta lá e lê a história, porque é importante. Ok, não vou dizer pra vocês que é interessante, porque eu não gosto desse tipo de história. Mas tudo bem. A gente tem que saber isso daí, não é verdade? A gente tem que estudar e a gente vai estudar. Eu estou estudando de novo com vocês, viu? Já estudei isso há muitos anos atrás, estou estudando novamente. Um beijo e fiquem com Deus.